Sejam muito bem-vindos. Convido todos vocês a fecharem os olhos, a pensarem na presença sublime de Jesus. Que nesta noite, nesta casa de oração, possamos esquecer todos os nossos problemas, os nossos anseios, e que também possamos serenar o nosso coração para prestar atenção no Evangelho e que possamos colocar o seu ensinamento em prática. Senhor Jesus, pedimos que faça morada em nosso coração e que entre nesta noite também em nossos lares, levando a paz, a alegria, o amor para todos que lá vivem, para os nossos amigos, companheiros de trabalho que nesta noite não puderam estar aqui. E que essa mesma paz, essa alegria, possa chegar até os hospitais, aonde tem os doentes, que todos eles possam receber a sua paz, se for de merecimento, que eles possam receber a cura, tanto do corpo como do Espírito. Enfim, Senhor Jesus, que possamos manter na sua paz em todos os momentos, que possamos sair daqui dessa noite
melhores do que chegamos. Pai bom que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe cairmos em tentação, e livra-nos do mal, que assim seja. Nessa noite, nós temos a palestra a cargo do nosso amigo José Miguel Silveira. Ele é trabalhador do Centro Fabiano de Cristo, em Londrina, e também atual trabalhador aqui da nossa casa. O tema dessa noite é Kardec e nós. Com a palavra, Miguel. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. E aproveito para desejar a todos os que aqui estão. Estou vendo aqui o amigo, o seu Pedro, lá do 14 Bis, do restaurante. Desejar um feliz ano novo, muito venturoso, muito próspero. Que a doutrina faça diferença nas nossas vidas em função de tudo que acontecer. Por isso que aqui estamos. E por isso que trazemos esse tema para essa noite, Kardec e nós. Semana passada esteve aqui conosco o nosso amigo Márcio, lá da Casinha do Pão de Londrina, analisando o tema Evangelho e nós. São temas bastante parecidos, que é importante nesse começo de ano a gente ter bastante na nossa vida, no nosso sentimento, no nosso pensamento. E eu começo a apresentação, pessoal, através de uma mensagem que eu recebi da amiga Fátima, que diz assim: a aurora do século, marcado por Deus para a realização dos fatos, que devem mudar a face deste mundo, começa a surgir no horizonte. O que me chama a atenção não é tanto o texto, mas quem assina a mensagem, o espírito de fé. No primeiro momento dá a impressão que é um espírito da natureza do Cristo, né, que se identifica no Espiritismo como um espírito de verdade. Mas lendo a mensagem depois, na Revista Espírita, de maio de 1868, é um texto muito bonito que eu recomendo a vocês. Pode ser acessado através do aplicativo gratuito Kardecpedia, né, está disponível para celular, para computador, e lá vocês encontram esse texto, né, colocado por Kardec, que tem como título Ontem, Hoje e Amanhã. Pertinente a essa época nossa, né, quando a gente faz balanço do que foi, pensando nas coisas de agora, imaginando um possível futuro para todas as nossas vidas, né? E é interessante que essa dissertação colocada por Kardec, como está ali, foi uma comunicação escrita, né, uma comunicação verbal, através de um sonambulismo espontâneo. Olha que interessante, como a gente aprende com Kardec a ciência espírita, né? O próprio médium, ele entrava em transe naturalmente, não precisava ser induzido por outra pessoa, né? É uma forma que Kardec vai estudar no livro dos médiuns, né? E o médium lá da sociedade que recebeu essa mensagem do espírito de fé foi o senhor Dubois, da sociedade não, foi de Lyon, é uma cidade próxima a Paris, fevereiro de 1868, né? Eu trouxe só o começo da mensagem para a gente analisar um pouquinho. Ele diz assim: onde estamos hoje? Onde está a luz? Ontem era passado, amanhã será o futuro, hoje é o presente. O que distingue estes dias? Vivemos ontem, continuamos vivendo hoje, viveremos amanhã, e sempre no mesmo círculo. Olha o Espírito destacando um dos fundamentos não só do Espiritismo, mas de muitas doutrinas espiritualistas, que é a imortalidade da alma, né? Vivemos ontem, né? E vamos continuar vivendo. E ele termina dizendo: mistério que só será esclarecido amanhã. Nós vamos entender por muitas passagens do Evangelho de Jesus que muitas informações, principalmente ligadas ao Espírito, nós iremos conhecer à medida que nós evoluirmos um pouco mais, né? Ou quando estivermos no plano espiritual. E o segundo parágrafo diz assim: ó, Moisés é o tempo passado, o Cristo o tempo presente.
o Messias a vir, que é o amanhã, ainda não fica em suspenso. Moisés tinha que combater a idolatria, e quando a gente estuda lá no Antigo Testamento, Moisés, como que foi o desenvolvimento do espiritualismo naquela época, muito difícil, né, por causa disso, né, dessa idolatria, deuses, né, muitos deuses. Depois veio Cristo, combateu não só o farisaísmo, que era o apego ao poder, às coisas materiais da época, e por fim ele fala assim: o Messias a vir terá os seus adversários. Olha que interessante, pessoal, a incredulidade, o ceticismo, materialismo, o ateísmo e todos os vícios que abatem o gênero humano. Essa mensagem começa assim. Depois ela descreve, ela continua e dá a entender que não é um espírito da categoria do Cristo, um espírito puro segundo a escala espírita apresentada por Kardec. É um espírito superior. Mas quando ele coloca isso, nesse momento que a gente viu ali, né, recebida em Lyon em maio de 68, a doutrina espírita já estava estabelecida. Allan Kardec já havia publicado as 5 obras básicas, né, inclusive a Gênese, que sai em janeiro de 68, já havia publicado muitos anos da Revista Espírita, ou seja, toda a informação espírita já estava posta. Por que ele diz que o Messias a vir? Se a gente sabe que o Consolador prometido é o Espiritismo, é o Espírito de verdade, por que ele fala do Messias a vir? Lendo a mensagem e analisando, o que eu entendo por isso é que o Espiritismo posto como nos dias de hoje, faltava a vivência espírita. Não adianta nós conhecermos a doutrina espírita se nós não a colocamos em prática nas nossas vidas. É essa vinda que o Espírito quer destacar, né? Por mais que nós conheçamos os postulados, as obras, os dizeres, se nós não a colocarmos nas nossas vidas, não adianta nada. Todo esse conhecimento ele se perde, né? Então, isso que o Espírito quer dizer. E quando nós colocamos na nossa vida, né, nós combatemos a incredulidade, ou seja, aumenta a nossa confiança em Deus, a nossa fé, o ceticismo, as dúvidas desaparecem, né? O materialismo, hoje o materialismo é muito forte nas nossas vidas, muito sutil, e muitas vezes nós nos deixamos envolver pelo materialismo, esquecendo do que é importante para o espírito, né? O ateísmo, né? A crença, a não crença em Deus, e por fim, todos os vícios que nos prendem à matéria, as imperfeições, que dificultam a nossa caminhada evolutiva, o desenvolvimento das qualidades e das virtudes. Por isso que nós estamos aqui, para esse trabalho de regeneração interior. O Ivan fez uma palestra muito bonita hoje à tarde, falando sobre a fé. Vale a pena vocês buscarem no YouTube, né? Acho que a partir de amanhã, depois da manhã, sábado já está lá. Interessante, ele destaca muito isso no desenvolvimento da fé, esse trabalho de transformação interior de cada um de nós. E esse é o convite do Espiritismo para que nós nos regeneremos e não fiquemos esperando um mundo de regeneração de fora. Não, somos nós que temos que nos regenerar e dar característica ao mundo onde a gente for encarnar, trabalhar, evoluir, né? Essa é a proposta é melhoria do espírito, né? Então fica essa dúvida do Messias que a gente pode esclarecer. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa informação logo no primeiro capítulo dessas 3 revelações que vieram auxiliar em todas as épocas da humanidade os espíritos que aí estavam encarnados. Moisés como a primeira revelação. É claro que aquele não é Moisés, né? Que lá é o Charlton Heston do filme Os 10 Mandamentos, foi o que eu achei, que eu gosto muito. O Cristo, que é a segunda revelação, e depois Kardec. Quando a gente fala Kardec, pessoal, na verdade é ele representando o Espírito de verdade, que é o próprio Cristo, e todos os espíritos que trabalharam com Jesus sob a coordenação de Kardec para a apresentação do Espiritismo, né? O próprio Kardec dizia sempre que a doutrina não era dele, ele era a pessoa que fundou, que estava à frente, que materializou a doutrina aqui na Terra, mas a doutrina sempre foi dos espíritos, né? Então,
essas 3 revelações já estavam, mas faltava o quê? Faltava isso que eu comentei com vocês, de colocar o Espiritismo, vivenciar o Espiritismo nas nossas vidas, né? E no penúltimo parágrafo ele diz assim: amigos que estáis aqui, todos animados pelo desejo do vosso adiantamento moral, trabalhai sobre vós mesmos pela vossa regeneração, a fim de que o Mestre vos encontre preparados. Coragem, irmãos, porque o vosso esforço não será perdido. Trabalhai para quebrar os laços da matéria que impedem o espírito de progredir. Eu queria começar destacando essa fraternidade que os espíritos superiores têm com a gente, a começar pelo nosso anjo guardião, de nos tratar por amigos, né? De nos querer bem, sempre o bem. E isso a gente não pode nunca perder de vista, porque é o espírito que está mais próximo de todos nós, né? E isso, nós estamos aqui animados por essa vontade de trabalhar o nosso adiantamento moral. É isso que nós temos que fazer de principal aqui na Terra. É claro que a matéria é importante para todos nós, a começar pelo corpo, as condições de vida, mas nunca esquecer que nós estamos aqui para o adiantamento moral, os tesouros do Espírito. E ele coloca aqui, ó, trabalhar pela vossa regeneração, cada um por si. O trabalho é individual, o progresso é individual. É claro que nós precisamos da família, precisamos do trabalho das pessoas, a convivência na casa espírita, isso tudo vai nos auxiliar. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, precisamos uns dos outros e juntos nós caminhamos para uma melhor condição. Mas o trabalho é individual, a responsabilidade é individual, né? E coragem é o que os espíritos superiores sempre nos incitam pelas mensagens, pelas recomendações, é isso, que a gente tenha coragem de enfrentar todas essas dificuldades. E a mensagem, pessoal, termina assim: tende fé, porque ela conduz o homem com segurança ao fim da sua viagem. Fé. Tende amor, porque amar os seus irmãos é amar a Deus. Vigiai e orai. A prece fortalece o espírito que se deixa tomar pelo desânimo. Pedi ao vosso Pai Celeste a força para triunfardes ante os obstáculos e as tentações. Armai-vos contra os vossos defeitos, mantende-vos prontos, porque o amanhã não está longe. E encerra com aquela mensagem que eu abri a palestra de hoje: a aurora do século marcada por Deus para a realização dos fatos que devem mudar a face deste mundo começa a surgir no horizonte. Então, é uma mensagem que eu recomendo que vocês busquem, que vão de encontro a ela, que tem muita informação, tem muito ensinamento, né? Eu queria destacar esse amar aos seus irmãos, que é o amar a Deus, né? Quando a gente observa essa fala do Cristo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Quando ele coloca isso como o primeiro mandamento, e depois na sequência ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, como o segundo mandamento. Uma palavra-chave para entender essa recomendação do Cristo, pessoal, é que essa mensagem é um mandamento. O que é um mandamento? Quando a gente fala em mandamento, é uma coisa que é um dever. Não se discute. Mandamento é dever, é que nem lei moral. Lei moral é dever. As 10 leis que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, né? Lei de adoração, lei do trabalho, até a última lei que sintetiza as outras 9, lei de justiça, amor e caridade. Essas leis são deveres para nós. Nós temos que cumprir, nós temos que executar, nós temos que obedecer, nós temos que entender. Então isso é mandamento. É diferente quando é um ensino, como essa outra fala do Cristo: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, são de origem humana os erros que neles se enraizaram. Essa é uma frase bastante famosa também no meio espírita, e nós vamos encontrar ela interessante, assinada como Jesus, no Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861. Olha que interessante, né? Está lá, Jesus de Nazaré.
E depois Kardec vai publicar essa mesma mensagem, esse mesmo texto, no capítulo 6 do Evangelho, lá o Cristo Consolador, e aí só que a assinatura mudou, é o Espírito de Verdade. E quando nós estudamos a doutrina, nós vamos ver que é a mesma pessoa, né? Várias mensagens dizendo: venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Lembra dessa frase que está lá no Consolador, no Cristo Consolador? Quem que veio outrora, há 18 séculos atrás, né? Tem muitos indícios que o Espírito de Verdade é o próprio Jesus que preside essa obra. Então isso é ensino. O que é ensino? Ensino para nós é instrução, é direito. É diferente do dever. Quando a gente não cumpre um dever, as consequências são muito maiores, muito mais difíceis para nós, para consertar aquilo lá. O ensino não, o ensino é uma coisa mais leve, né? Uma coisa que nós conquistamos. Se nós queremos expandir, queremos multiplicar, melhor para nós. Se não fazemos, a consequência é menor. E quando a gente fala em ensino e instrução, pessoal, nós não podemos deixar de comentar de livros, né? O Márcio, na quarta-feira passada, comentou muito de uma obra do Chico, né, que a gente recomenda aqui, provavelmente a gente vai ter para empréstimo e para venda na livraria, na biblioteca, que é há 2000 anos. É o primeiro de uma série de 5 livros do Chico, escrito pelo Emmanuel, contando a vida dele. Ele começa como senador romano, né, nesse livro há 2000 anos. Então ali vai mostrar o cristianismo primitivo. É muito, muito bacana essa série, vale a pena, quem não leu ainda, possa ler. E eu queria destacar aqui esse livro que a Ana me emprestou outro dia, né? Não é um livro de historinhas infantis, né? Apesar de ser da Turma da Mônica, mas ele tem um conteúdo riquíssimo, né? Vale a pena vocês estudarem. A hora que vocês olham o sumário desse livro, ele vai ter ali muitas virtudes que Kardec trabalha em toda a sua obra, muitas frases de Allan Kardec. E eu trouxe aqui para vocês por quê? Porque hoje uma dificuldade que a gente observa nas famílias, nos grupos, é você começar com jovens, crianças, adolescentes, a conversar sobre o Espiritismo. Eu não sei se vocês sabem, mas quando Kardec desenvolveu a doutrina lá em Paris, lá na França, no final do século XIX, jovens não era permitido na casa espírita, só adultos. Por quê? Porque, como eram mentes em formação, a legislação da época proibia. Mas o que havia lá naquela época que contrabalançava isso aí? As pessoas tinham as reuniões familiares. As famílias faziam as reuniões familiares, onde ali eles estudavam o Evangelho, onde ali eles faziam prática mediúnica. Crianças desenvolviam mediunidade, claro, dentro de uma orientação séria, dentro de recolhimento, de compromisso. Então as crianças não estavam desassistidas de toda a informação que estava aflorando naquela época. Por quê? Porque eles tinham as reuniões familiares sérias. E Kardec, muitas das informações que ele obteve da doutrina espírita, seja a filosofia, a ciência, ou a própria parte ligada à religiosidade, ela obteve nesses grupos familiares. Ele conta isso muito na Revista Espírita. Então é uma forma de trabalhar. E eu gosto muito desse livrinho que a Ana me passou, porque Maurício de Souza, ele se inspirou numa outra personalidade que foi espírita também, espírita praticante. Ele fazia as reuniões na casa dele, a esposa dele, a dona Purezinha, era médium, né? E tem livros relatando as sessões espíritas de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, um escritor para lá do nosso século, né? E eu tenho estudado esse personagem, Monteiro Lobato, pessoal, no intuito de levar para jovens uma melhoria de gramática, uma melhoria na fala, e a gente tem obtido resultados fantásticos com jovens aprendizes, quando eles conhecem a obra de Monteiro Lobato, né? Impressionante isso, né? Isso de vivência junto ao trabalho do Núcleo de Mancheira lá em Londrina, que trabalha com programa de aprendizagem. E o Maurício de Souza diz que Monteiro Lobato foi professor dele. Então ele se baseou muito na experiência do sítio para ele ter a Turma da Mônica, né? E eu vou passar rapidamente aqui, esse é o começo do livro, né? Eles estão em Paris, lá na França, né, a capital, né? A fala do Cebolinha é essa, ele troca o L pelo R. E aqui no último dia, que é essa figura, eles estão no restaurante, e esse
essa pessoa mais velha que está ali é um primo do Cascão, que ele que coordena a viagem com as crianças, com os jovens, né? E eles começam a conversar, e a conversa é muito interessante. Eles estão comendo, e a gente sabe toda a característica da Magali, que ela gosta de comida. Em determinado momento, a Magali fala assim: parece que a mesa está se mexendo e atrapalhando a minha concentração na comida, né? O André, mais de idade, aproveita essa fala da Magali e diz: vocês sabiam que há muitos anos atrás as mesas se mexiam sozinhos? Nossa, quando ele fala isso, desperta a curiosidade do grupo. Como assim? Você falar para umas crianças, para os jovens, vocês sabiam que antigamente, nas lanchonetes, nos cafés, não só na França, mas em toda a Europa, e começou aqui na América, as mesas se movimentavam? Vocês sabiam disso, né? Então aí a conversa se desenvolve, né? E ele fala que mesmo em Paris, um professor francês, que eu admiro muito, pesquisou os fenômenos dessas mesas girantes. Olha que interessante, né? E aí vai, né? Até que ele chega a falar de espíritos para as crianças, né? As crianças até se assustam um pouco. E assim começa esse livrinho, muito singelo, mas bastante profundo, que dá para todos nós oportunidade de conversar com jovens, com crianças, com adolescentes a respeito do espiritismo. Eu trouxe também aqui uma bibliografia relacionada com mesas girantes, porque Kardec vai dizer para nós que as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita. Isso está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 2, das manifestações físicas. É Kardec dizendo que o espiritismo começou pelos efeitos físicos. Por quê? Porque teria que chamar a atenção das pessoas. E nada melhor do que uma mesa, né? Que é onde a gente senta em volta, né? Come, estuda, trabalha. Então, foi ali que começou. Sem falar que todos esses efeitos, pessoal, começaram aqui na América, em 1848, lá nos fenômenos de Hairesville, né? Vocês devem já saber. Começaram lá com as irmãs Fox, depois foi para a Europa, espalhou por toda a Europa até que chegou na França, né? Então tá aí, ó, várias bibliografias. Eu gosto muito daquela História do Espiritismo. Ele aparece muitas vezes também como História do Espiritualismo, mas é a história do Espiritismo narrada por Arthur Conan Doyle. Você já deve ter ouvido falar desse escritor inglês. É fantástico esse livro, mostra o começo dessas manifestações na América, vários médiuns, né? Então, para quem gosta de história, vale a pena consultar esse livro. E eu queria mostrar para vocês agora um pouquinho desse fenômeno das mesas girantes. Eu trouxe aqui um esquema rapidinho. Esse é o nosso espírito, né, que está em azul. Esse outro aqui é o espírito encarnado, então é o homem. Toda vez que Kardec usa homem na obra dele, ele está se referindo ao espírito na matéria, né, o espírito encarnado. Então, com esses dois, a gente vai tentar explicar para vocês o que Kardec entendeu por esses fenômenos das mesas girantes. Até para vocês poderem explicar para as crianças, para os jovens, de uma maneira mais didática, né? Está aí a nossa mesa, pessoal, né? Então, a mesa começa assim. A gente tem ali pensamento e vontade, que é o que vai comandar todo esse processo, né? Tanto do espírito quanto do encarnado. E aí vem ali o nosso espírito, né? Ele tem pensamento e vontade. O espírito desencarnado, ele tem um fluido mais sutil, né? Por isso que ele está naquela cor, aquela atmosfera fluídica que o envolve, e esses fluidos do espírito irradiam para todos os lados, né? Aí está o nosso encarnado. Ele também tem pensamento e vontade, mais grosseiro, mais animalizado, conforme a gente vai identificar no Livro dos Médiuns, né? E ele tem essa atmosfera que interage com o espírito. Pode ser o anjo da guarda, pode ser um espírito amigo, pode ser um espírito simpático, né? Não importa, né? Dessa relação nasce um outro tipo de fluido. Olha que interessante. Isso é muito característico da mediunidade de cura. O médium de cura, ele tem no espírito que o assiste a potencialização do seu fluido. Então é o fluido transformado que vai atuar, né? Aí no caso é um outro tipo de fluido que vai atuar sobre a mesa, junto com o fluido cósmico universal, né? Que é onde todos nós estamos imersos, né? Esse fluido vai envolver a mesa. Olha só como é que é o esquema. E pelo comando do espírito, essa mesa
vai para tudo quanto é lugar, sobe, desce, né? Esse é o esquema. Então não é que tem um espírito ali com as mãos, não. O espírito envolve a mesa com o fluido e ele a faz movimentar. Isso para todos os objetos. Essa metodologia até Kardec não imaginava, ele pensava que era outra coisa. Ele coloca isso no Livro dos Médiuns, né? Tá aí, ó. A gente botou lá uma carinha de Kardec. Ficou mais fácil de entender agora como que os espíritos movimentam os objetos. É dessa forma, né? Então, para isso necessita do intermediário. O espírito necessita do encarnado para que ele doe fluidos, né? E ele possa ajudar nesse processo. Se não tiver um médium de efeito físico, esse processo não acontece, né? Tá aí, ó. E nesse livrinho que eu falei para vocês, há uma descrição dos monumentos franceses, dos principais, e ele trabalha em cada monumento desse uma ou duas frases de Kardec principais também. Muito interessante a relação que ele faz com os monumentos, né? Ele pergunta para cada um da turminha da Mônica o que ele mais gostou lá do cemitério do Père Lachaise, da Torre Eiffel, dos Jardins de Monet, e aí relaciona cada uma dessas frases. É fantástico esse livro para trabalhar. Mesas girantes, então, pessoal, é para nós manifestação física. Interessa para o espírito isso? Kardec vai dizer, quando ele começou a trabalhar os fenômenos espíritas, que a época dos fenômenos materiais já havia passado. Porque ela só aconteceu para chamar a atenção das massas. E claro, das massas você tira uma minoria que se interessa e vê por detrás daqueles fenômenos algo inteligente, que é o que vai interessar para nós. Lá no Livro dos Espíritos tem a questão 76, que diz assim: que definição se pode dar dos espíritos? É isso que interessa para nós. E olha a resposta dos espíritos superiores. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Seres inteligentes. Então o que vai interessar para nós são as manifestações inteligentes. É isso que vai trazer contribuição para o nosso progresso, para a nossa evolução. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec vai dizer: para uma manifestação ser inteligente, a mesa é uma manifestação física. Manifestação inteligente basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. A mesa não tem um ato livre e voluntário, ela é comandada por um espírito. Esse sim, ele pode fazer o que quiser com a mesa, né? E aí eu volto naquele texto que o Espírito de Fé finaliza da mensagem que ele dá. E eu queria destacar aqui a prece. Nós vimos lá naquele esquema como é que o Espírito movimenta a mesa através dos fluidos de um médium de efeito físico. Mas o que interessa para nós são coisas ligadas ao Espírito. Então, fé, amor, a força, prece. Prece é uma ferramenta importantíssima para todos nós, porque com elas nós nos conectamos com espíritos superiores que vão nos auxiliar, né? E o esquema é o mesmo, pessoal. Olha só, então ali nós temos o marronzinho, que é o encarnado, ele está agora na ponta direita, ele está em prece. Tem o espírito intermediário, que pode ser o anjo guardião dele, o espírito protetor, né? Que vai estar doando fluidos mais sutis, mais purificados. Esse pensamento dele vai ao fluido cósmico universal e olha, e atinge muita gente, muita gente. Os espíritos dizem que as preces não se perdem. Então, se a gente vai orar por uma família, por um grupo, né? Orar por uma nação que está passando dificuldade, então é esse o esquema. Então, o nosso pensamento, a nossa vibração, o pensamento é uma coisa nossa, o pensamento fica na gente. Quando a gente pensa coisas boas, nós mobilizamos esses fluidos que vão chegar às pessoas, né? Então, não é que a gente manda pensamento, não, pensamento é uma coisa interna, íntima de cada um. Se a gente está pensando coisa ruim, a gente vai provocar, os fluidos são neutros. Então, pensou coisa ruim, né? A gente vai mobilizar esses fluidos de maneira equivocada e vai fazer mal para as pessoas. Agora, qual é a proposta? É proposta no bem, pensar coisa boa, pensamento elevado em Deus. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai mobilizar os fluidos bons, vai dar qualidade a esses fluidos e vai só produzir coisa boa. Esse é o esquema que interessa para nós. Se a gente trabalhar, e é isso que Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz
para ser cada dia melhor do que o dia anterior, não é isso? Então, se a gente se esforçar para combater os nossos vícios, as nossas tentações, as nossas imperfeições, esses espíritos amigos vão estar vendo esse trabalho, vão nos ajudar, vão nos auxiliar nesse trabalho. E aí nós vamos conseguir crescer. O primeiro passo, pessoal, é nosso, é de cada um. Aí está a beleza da criação. Deus nos dá essa oportunidade, a decisão é sua. Você quer caminhar em linha reta, como a gente viu que espíritos saindo daquela condição de simples ignorantes e caminhar em linha reta para espíritos bons, espíritos puros? Sim. Outros fizeram escolhas equivocadas, como nós, e aí temos que depois consertar o que a gente fez de errado. Por isso que a gente passa por um mundo de prova e expiação. Mas tem espíritos, por escolhas acertadas, que caminharam em linha reta. Olha que beleza, né? Então, essa é uma das propostas que o Espiritismo vai dizer: faça escolhas melhores a cada dia, faça escolhas do bem, né? Procure trabalhar as suas más inclinações, que não vai faltar auxílio, né? Então, era essa a mensagem que a gente queria passar para vocês nesse começo de ano. Lembrando sempre, pessoal, que em Kardec nós sempre teremos segurança das informações que ali se encontram, né? E muitas pessoas perguntam para mim: Miguel, mas você só fala que ele é Kardec, você estuda Kardec? Eu falei: olha, eu gosto de Kardec porque Kardec ele é simples e profundo, e porque ali, em muitos textos, nós vamos encontrar a figura do Cristo. É Ele falando, não é como a gente encontra em outros livros, né, que são evangelistas que falam do que ele fez. Não, ali nós vamos ter, principalmente no capítulo 6 do Evangelho Cristo Consolador, é o Espírito de verdade, é o próprio Jesus falando com a gente. Se ele é nosso modelo e guia, se ele é o Espírito mais elevado que passou por aqui, por que a gente não vai estudar essa mensagem? Por que a gente não vai analisar, né, e colocar na nossa vida? Fica aí a dica para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Obrigado a todos. Na verdade, o Miguel nos trouxe a lembrança do convite de Jesus para nós amarmos, nos instruirmos, e que nessa noite realmente nós possamos pensar nesses aprendizados, porque toda melhora, toda mudança depende e inicia com a gente. Não tem como eu iniciar no meu próximo, fica conosco. Quando ele trouxe também a revista da Turma da Mônica, ela tem uma coleção, acho que são 10 que eu divulgo, são 10 livros. Às vezes a gente pergunta: como que eu vou ensinar para as crianças, como que eu vou evangelizar? Esses livros são muito bons. Cada um tem uma história. Tem Jesus no Lar, esse que ele citou é de Kardec, mas tem Jesus no Lar, baseando no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem também o do Chico, e todos eles têm mensagens excelentes. E às vezes, uma vez na semana, quando nós vamos fazer o Evangelho no Lar, podemos sim deixar o livro de Kardec, o Evangelho, e fazer com as crianças, porque o conteúdo é o mesmo, de uma forma mais simples, claro, mas é o mesmo conteúdo. Então, que nós possamos aceitar esse convite no nosso dia a dia, pequenas coisinhas. Vocês viram que a importância da prece? Imagina, daí eu pergunto para vocês: será que se eu rezar todo dia, assim que acordo, 40 minutos é suficiente? Será que eu preciso rezar todas as vezes que eu for rezar, eu preciso demorar a fazer uma prece longa? Porque como ele mostra ali, já pensou se nós conseguimos fazer 5 vezes por dia uma prece curta? Olha só esse fluido, o que acontece, como é importante, né? Que possamos pensar em tudo isso com muito carinho. Convido nesse momento os médiuns passistas para a sala de passe, e os que aqui ficarem permaneçam em oração. Oramos, Senhor, enche-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada
Quando os temores e os anseios invadem o coração, nós devemos nos lembrar de ti. Quando na luta redentora procuramos os caminhos que melhor nos levam a ti, e desfazendo as ilusões que nos cegam e nos perdem, finalmente perceberemos: somos aquilo que fazemos, pensamento, ação e coração.
quem passa por mim, feitos pra amar. Irmãos, Quero ser um porto no mar, uma estrela brilhar que te devolva o rumo. Quero ser um lugar de paz e não deixar jamais que se te acabe o mundo. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui e ter acesso a todo esse conhecimento que nosso irmão passou aqui para a gente, e vamos buscar fazer a mudança dentro de nós, né? Esse é o caminho. E eu lembrei de uma frase que Divaldo Franco sempre fala: se você não tiver o que fazer, faça uma prece, né? Isso é muito importante, e nos livrar dos pensamentos negativos a todo instante, porque gera toda aquela emanação de fluidos negativos, né? E quanto uma prece, quanta energia boa ela gera e o benefício que ela traz, né? Então sempre vigiar, orar e vigiar nossos pensamentos a todo instante.
Então vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja.